Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você que decidiu acordar cedo, começar o seu dia meditando na palavra de Deus. Em um dia extraordinário. Deus abençoe poderosamente seu dia. Vamos começar aqui nosso terceiro dia. Estamos em um momento, um desafio, né? Para alguns é um desafio, para outros é um deleite, mas você que está chegando, seja muito bem-vindo a participar. São 365 dias lendo a Bíblia, lendo e meditando na Bíblia. Adriano, você lê a Bíblia aqui ao vivo? Não. Aqui eu venho para compartilhar, para comentar, para trazer luz sobre alguns dos pontos que nós falamos, que nós lemos nesse dia. O trecho de hoje, da leitura referente ao dia de hoje, está em 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23. 22 ao 23. Fala basicamente da vida de Josias. No trecho do Novo Testamento, porque dentro da Bíblia 365 dias, ela tem uma estrutura, onde nós temos um pedaço do Antigo Testamento, um pedaço do Novo Testamento, um pedaço de Salmos e um pedaço de Provérbios. Então, dentro da estrutura que ela foi desenhada, se nós lemos ela dessa maneira, na divisão das porções e dos dias, em um ano nós conseguimos ler a Bíblia toda. Se quisermos ser mais rápidos ainda, se lermos o equivalente a 2 dias, em 6 meses é possível ler a Bíblia toda. E se quiser ler por exemplo, em 3 meses, ler 4 dias, em 3 meses você lê toda a Bíblia. Então, é totalmente possível, seu irmão. O que me chama a atenção? É porque tem muitas pessoas que já têm muitos anos de cristãos, como cristão, como pessoa que nasceu de novo, e elas têm uma grande dificuldade na leitura da Bíblia. E os anos vão passando e as pessoas não conseguem fazer algo que é simples, mas muitas vezes falta o quê? Falta uma metodologia, falta uma luz, falta uma estratégia de como fazer. Então, essa Bíblia, ela é tipo assim, a prova de desculpa. Qualquer pessoa que queira realmente ler a Bíblia em um ano é totalmente possível. Então, hoje eu quero começar aqui, compartilhar com você, a partir dos Salmos. Na parte de Salmos hoje, estamos no Salmo 1. O Salmo 1 ele é um salmo muito bonito, como todos os outros, mas o que me chama a atenção no Salmo 1, né, é algo que eu quero compartilhar com você. Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês que está chegando. Vai no aviãozinho, compartilha com mais pessoas, para mais pessoas saberem que estamos aqui compartilhando, né, de um momento da palavra. A palavra é um alimento, então compartilha com mais pessoas e abra o seu coração. Deus abençoe você. Então vamos lá. Salmo 1 fala sobre feliz aquele que não segue o conselho dos perversos e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta, né, nem se junta à roda dos zombadores. Ou seja, é uma pessoa que ela foge das rodinhas, ela foge das modinhas. Adriano, eu não sou uma pessoa de me assentar em roda de pessoas. Só que, veja bem, irmão, nós estamos vivendo um momento único na história da humanidade. Hoje, de repente, você não se assenta em rodas de pessoas que zombam, mas você pode fazer parte do grupo de pessoas que zombam. Grupos de WhatsApp, rede social de quem vive zombando. E você, muitas vezes, pode se alimentar disso. Então, fica aqui para você, né, uma luz, porque, de repente, fisicamente, você não frequenta rodas, mas virtualmente você está conectado à roda de pessoas que zombam. Eu conheço algumas pessoas, né, e busco evitar, porque pessoas assim são tóxicas, que elas somente se alimentam de desgraça, de más notícias, de chocarrices, de fofocas, de mentiras, e elas querem compactuar com isso e elas querem trazer isso para você. Então, o que acontece?
é muito importante você saber discernir esse tipo de pessoa, esse tipo de ação. E se você é uma pessoa que realmente, assim como o Salmo primeiro fala, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, se afaste desse tipo de pessoa. Ah, mas é meu amigo. É um amigo, mas é um amigo tóxico. Então, a sua convivência com uma pessoa dessa, o seu momento que você se assenta, seja presencialmente ou virtualmente com uma pessoa dessa, não traz crescimento para a sua vida. Isso traz contaminação. Agora, presta atenção que o texto continua falando. Pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ter prazer na lei do Senhor. Irmão, a pessoa muitas vezes, ela fala assim, eu leio a Bíblia, mas não entendo, Adriano. Tudo bem, é porque o que acontece? A primeira vez que você tem um contato com a Bíblia, de repente, se foi tão bombardeado com ideias de que apenas um tipo de pessoa tem capacidade e qualidade para ler e entender a Bíblia, que a sua mente está fechada. Mas no momento que você entende que sua mente ela está intacta para entender a palavra do Senhor. Mas à medida que você começa a ler e ler não apenas como uma criança tateando no escuro, mas você vai lendo as escrituras e vai pedindo ao Senhor que Ele vai te dando a sabedoria, a revelação, que você possa entender aquilo que Ele está escrevendo. O que acontece? Na sua mente é como se caminhos neurais espirituais começassem a se formar. Conexões neurais. A sua mente ela começa a ser alinhada com a mente de Deus a partir do momento que você começa a ter, um encontro com a palavra de Deus. Como você pode pensar da maneira que Deus pensa, enxergar uma situação pela ótica, pela perspectiva que Deus olha e enxerga, se você não tem contato com a palavra dele? Então, à medida que eu trago a palavra de Deus para a minha vida, a minha mente começa a ser transformada, que é o que Paulo fala em Romanos 12, no verso 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A minha mente, para ser transformada, eu preciso alimentá-la com a palavra de Deus. Então aqui fala, pelo contrário, essa pessoa tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ela pega o fragmento da palavra, ela pega o verso da palavra e ela traz para a sua meditação diária. Ela vai meditar. O que é meditar? Meditar é rugir. No original é rugir. Quando eu estou meditando, eu estou ruminando, eu estou refletindo. Eu coloco essa passagem no meu entendimento e eu reflito a respeito disso. Eu tento entender, eu tento ter clareza a respeito daquilo que aquele trecho está falando e deixo de lado. Daqui a pouco eu pego de novo, mastigo de novo, e daqui a pouco eu deixo de lado. Mas cada momento que eu pego, eu consigo extrair. São partes importantes que vão me alimentando. Até que, de repente, eu consigo tecer uma grande colcha com tantos fragmentos que eu fui extraindo durante esse momento que eu fui meditando naquele trecho. E o trecho aqui, o verso fala assim, ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Existe um tempo certo de frutificar? Existe. Existe um tempo certo. Agora, o que possibilita, a pessoa que medita na palavra do Senhor dia e noite de frutificar no tempo certo é que ela mantenha essa constância. A árvore que está à beira do rio, ela tem o tempo certo de frutificar. A palavra do Senhor, ela é como água. Ela é como água que vem para irrigar a nossa vida, para irrigar a nossa alma, o nosso espírito. Então, quando eu passo o tempo meditando na palavra do Senhor, eu estou recebendo o quê? Água viva. Água que no primeiro momento vai me lavar, vai me limpar, mas que no segundo momento vai me dar a capacidade para realmente frutificar no tempo certo. E o trecho fala assim, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Irmão, então quer ter uma vida espiritual viçosa, sabe? Alegre, porque o texto começa falando, feliz é aquele, feliz. Quer ser feliz? Para ser feliz, sem ter a palavra do Senhor no seu coração, você vai buscar uma ilusão. A palavra do Senhor, à medida que você compreende, que você bebe, que você se alimenta dessa palavra, essa palavra ela vai te dar verdadeiramente um contexto
do que é a felicidade. Então, esse é o trecho de hoje de Salmos. E o que eu deixo aqui para você? Gaste tempo, invista tempo. Você fala assim, eu estou acordando de manhã para vir aqui, Adriano. Hoje é o dia 3. Eu não sei se você veio dia 1, dia 2, está aí assistindo. Coloca nos comentários, está valendo a pena? Está sendo bom? Está abençoando, está ajudando você isso aqui? Me conta nos comentários. Agora, presta atenção. No trecho de Provérbios de hoje, olha o que fala. Né? Fala que o capítulo 18, no verso 12, é o que eu quero deixar para você. Fala assim, ó. A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Provérbios é o livro da sabedoria, irmão. Quem escreveu esse livro foi Salomão. Veja o que ele escreve. A arrogância precede a destruição. Todas as vezes que você vê uma pessoa se tornando arrogante, pode ficar tranquilo, essa pessoa está construindo um caminho para a sua destruição. Todo arrogante, ele constrói o caminho para a destruição. Mas o texto fala, a humildade precede a honra. Uma pessoa que é humilde, que vive uma vida de humildade, essa é uma pessoa que também está construindo um caminho para ser honrada. Está construindo, está preparando um caminho para que ela possa vivenciar a honra. E o trecho principal que eu quero deixar aqui hoje para você, compartilhar com você, é o trecho do Antigo Testamento. Pessoas, elas são muito desconectadas nos dias atuais do conhecimento, dos ensinamentos que podemos ter do Antigo Testamento, desculpa. E no trecho que a gente está aqui no dia de hoje, está lá em 2 Reis, capítulo 22, no verso 3. Ontem nós falamos sobre Manassés, e você viu a reviravolta que foi a vida desse homem. E hoje, no trecho de hoje, está falando sobre quem? Está falando sobre o rei Josias. Escreve aí, rei Josias. Quem foi Josias? Josias foi um rei notável. Notável porque, vou compartilhar aqui com você, eu fiz uma lista das coisas que esse rei fez. Porque quando ele assume o seu trono, né, quando chegou o seu tempo de governar, o que é interessante, porque, veja bem, começa falando assim, ó, no 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou Zafã, secretário da corte, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Ele, basicamente, o que fez Josias no seu tempo, no tempo do seu reinado? Ele promoveu uma das maiores reformas espirituais que Israel experimentou em todos os tempos. Ele foi um rei que, quando ele assume o trono, ele começa uma reforma e restauração em toda Israel. Toda Israel foi reformada, tanto no contexto público, mas principalmente no contexto espiritual, porque havia um caos espiritual, havia uma desordem espiritual em Israel. Aí o que acontece? Josias, quando ele pega o trono, primeira coisa que ele faz, são muitas ações que ele fez. Então, se você quiser anotar, né, a primeira coisa que Josias faz, ele começa a reformar o templo, ele começa a reformar o prédio, o templo do Senhor. Né? E ele, nesse momento, o que ele faz? Ele ordena usar a prata coletada para pagar os carpinteiros, pedreiros e os materiais. Tinha recurso para poder fazer a reforma, mas todos os reis antecessores de Josias não tinham olhado para o templo, né, para que o templo pudesse ter a estrutura que ele deveria ter, o cuidado que deveria ter. Então, Josias, a primeira coisa que ele faz é estabelecer a reforma do templo. Quando ele manda reformar o templo, as pessoas entram no templo e começam a mover as coisas, porque tudo ali devia estar parado. Estava empilhado, havia muito acúmulo e coisas importantes estavam escondidas ali. Então, quando começou a limpeza, quando começou a se organizar as coisas dentro do templo, a segunda coisa que acontece é que eles descobrem ali o livro da lei, ou seja, as escrituras da época. Eles descobriram a Bíblia. Agora, presta atenção. A Bíblia da época estava perdida dentro do templo. A Bíblia da época
de Josias estava perdida dentro do templo. Eles perderam a Bíblia dentro da igreja. Irmão, isso é muito sério. E isso fala muito conosco nos dias de hoje. Eles perderam na época ali de Josias, a Bíblia estava perdida dentro da igreja. Consegue imaginar isso? Você ir para a igreja e não ter a Bíblia dentro da igreja, porque ela está perdida no meio de tantas coisas que a igreja estava envolvida na época, mas não estava envolvida na principal coisa, que era a palavra de Deus. Então, quando começa a reforma do templo, se acha a Bíblia, que é a segunda coisa. Aí, a terceira coisa que acontece, uma consulta profética. Josias envia seus oficiais para consultar ao Senhor por meio da profetisa. Qual profetisa? Uda. Aí, Uda profetiza juízo sobre Judá. Ela manda dizer, ela fala assim: ei, outros profetas vieram antes de mim, e eles falaram, era tempo de se arrepender, de se corrigir. Os reis antecessores, eles ouviram, mas não alinharam o coração. Eles ouviram, mas não obedeceram. A consequência, Israel vai ter que pagar por aquilo que fez. Deus não vai deixar que isso passe, porque eles brincaram com o Senhor. Aí vem a quarta coisa que acontece. A quarta coisa, a leitura pública e a renovação da aliança. Josias começa a provocar uma reforma em todo o contexto espiritual em Israel. Ele começou a tirar tudo aquilo que deveria ser tirado, ele começou a estabelecer tudo aquilo que deveria ser estabelecido. Ele traz a palavra que foi achada no templo e ele faz uma leitura pública. Ele reuniu todo o povo em Jerusalém. Isso está em 2 Reis, capítulo 23, verso 1 e 2. Ele leu publicamente o livro da lei. E quando ele lê o livro da lei, o que ele faz? Ele renova a aliança com o Senhor. Ele se compromete, não apenas ele, mas todo o povo, a obedecer ao Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Eles fazem uma aliança ali, todo Israel, debaixo da liderança de Josias, a serem verdadeiramente obedientes ao Senhor. Quinta coisa que acontece, uma purificação religiosa. O que é uma purificação religiosa? É a destruição de toda idolatria. Israel estava debaixo de um contexto fortíssimo de idolatria. Aí, o que Josias faz? Ele remove todos os utensílios dedicados a Baal. Tinham vários utensílios. Onde você ia, você via algo que fazia menção a Baal. E esses objetos, mesmo inanimados, tinham um contexto espiritual muito forte. E esse contexto era de objetos anátema, objetos amaldiçoados. Então, imagine, qualquer lugar que você ia em Israel tinha objetos anátema. Objetos anátema. O que é um anátema? É um objeto que ele é condenado por Deus. É um objeto que foi dado, ele foi consagrado e dado à destruição. E esses objetos estavam por toda a parte de Israel. E o que esse objeto tem o poder de fazer? Ele abre um portal no mundo espiritual para um transicionamento de espíritos das trevas. É quando você muitas vezes pode não entender, mas você pode ter dentro da sua casa um objeto anátema, um objeto que foi destinado à destruição, que foi consagrado para as trevas. Aí você pega isso, muitas vezes é um objeto bonito, é um objeto que é agradável aos olhos, é um objeto que ele pode ter um valor financeiro considerável. Você ganha isso de presente, você compra, não sei como isso pode chegar até você, mas você pega isso e leva para dentro da sua casa. O que vai acontecer a partir daí? Tem um portal espiritual dentro da sua casa, que dá às trevas um acesso legal de acessar o ambiente da sua casa. É quando muitas vezes pessoas estão dentro dos seus lares sendo oprimidas, fustigadas, e elas não sabem de onde vem essa opressão, essa angústia constante, essa tristeza e outros sintomas que vão estar totalmente conectados a isso. Está me entendendo? Está entendendo o que eu estou falando? Então, Israel tinha esses objetos para todos os lados. Aí, o que acontece? Josias começa a remover todos os utensílios que foram dedicados a Baal, a Azira e aos outros astros do templo. Ele queimou e destruiu todos esses objetos. Ele queimou e destruiu. Irmão, quando você pega um objeto anátema, se você descobrir um objeto anátema hoje dentro da sua casa, você não pega e dá isso para o outro.
para alguém. Nem para o seu inimigo você faz isso. Nem para aquela pessoa que não gosta de você, você dá um objeto anátema. Você pega isso e destrói e lança fora. Você queima, você pisa, você quebra, você destrói um objeto que é um portal das trevas. Sexta coisa que Josias fez, ele fez a eliminação dos sacerdotes idólatras. Ele eliminou os sacerdotes que queimavam incenso em altares por todo o Judá, porque tinham vários altares. Cada pessoa se sentia na liberdade de estabelecer um altar. Aí ela estabelecia um altar, mas não era um altar ao Deus verdadeiro. Era um altar de fazer sacrifícios para as trevas. Aí tinham altares, e todo altar é um portal. Todo altar é um portal. Então, se você está em um ambiente, em uma geografia onde tem altares malignos estabelecidos, todo altar é um portal. E um portal é o quê? É uma porta de acesso para que entidades demoníacas possam acessar aquele ambiente, aquela geografia. Então, o que ele faz? Ele remove, ele elimina não só os altares, mas também todos os sacerdotes, todos aqueles que invocavam através desse portal, todos aqueles que adoravam através desse portal. Ele elimina os sacerdotes e ele remove o poste Azira do templo. Dentro do templo do Senhor tinha um poste consagrado à deusa Azira. Sétima coisa que ele faz, ele fez a demolição das casas de prostituição cultual. Ele demoliu as casas dos prostitutos e prostitutas cultuais do templo. Tudo aquilo que estava rivalizando, tudo aquilo que fazia com que o povo se distraísse, tudo aquilo que roubava a atenção e, no segundo momento, o coração do povo, ele começou a remover, ele começou a destruir. Ele falou, Israel é o lugar, é a geografia de Deus. Então, tudo aquilo que foi estabelecido aqui, que não é da parte de Deus, eu vou remover, eu vou destruir. Todos os sacerdotes que não são sacerdotes do Deus Altíssimo, eu vou expurgá-los, eu vou removê-los, eu vou tirá-los do seu lugar de ação. Oitava coisa que ele fez, a centralização do culto. Trouxe os sacerdotes das cidades para Jerusalém, de Judá para Jerusalém. Ele profanou os santuários idólatras locais. Isso é muito interessante quando você lê o texto, porque ele pega os ossos dos sacerdotes cultuais que morreram, e ele coloca esses ossos sobre os altares que eles ofereciam sacrifício, e ele queima os ossos daqueles que haviam morrido. Então, quando isso acontece sobre um altar, aquele altar ele era desutilizado, ele perdia a sua capacidade de uso. Então, ele faz isso, ele destrói, ele profana os santuários idólatras. Nona coisa que ele faz, destruição de altares e lugares altos. Ele profanou o altar de Tofete. O altar de Tofete era algo importante para as trevas naquela época, porque Tofete falava dos sacrifícios a Moloque. E quem é Moloque? Irmão, quando você vai entender na história o que era Moloque e os sacrifícios feitos a ele, Moloque era, na época, as pessoas ofereciam seus filhos para o deus Moloque. Aí você fala assim, Adriano, isso é coisa lá daquela época. Presta bem atenção. Os tempos mudam, mas as ações continuam as mesmas. Qual é o altar para o deus Moloque que se encontra ativo nos dias de hoje? Toda casa, todo lugar onde se faz a prática de abortos, onde as pessoas lutam, queremos ter o direito do aborto. O aborto é um sacrifício de uma vida, de uma criança que está a nascer. Então, todas as vezes que você vê falando sobre a legalização do aborto, o que está por trás disso, dentro de um contexto espiritual, é o deus Moloque tentando estabelecer uma legitimidade, uma lei que possa validar aquilo que ele quer fazer
que é o quê? Receber sacrifícios dos filhos. Ter crianças sendo sacrificadas. Aí, a nona coisa que Josias faz, ele vai lá e profana o altar de Tofete, que era onde eles ofereciam os sacrifícios ao deus Moloque. Os filhos eram queimados naquele lugar. Imagine esse contexto, irmão. No vale de Ben-Hinnom, ele faz isso. Ele remove as estátuas e altares dedicados ao deus Sol. Isso tudo estava em Israel. Imagina a perturbação espiritual que tinha Israel nessa época. Destruiu os santuários idólatras construídos por Salomão no Monte da Corrupção. Ele derrubou os altares em Betel e em cidade de Samaria. Ele passou fazendo uma limpa. Se você conhece o padrão de qualidade ISO 9000, quando uma empresa está entrando no padrão de qualidade ISO 9000, né, o que é interessante? O que precede a isso é você entender os 5 S's. Né? E um dos 5 S's é um tempo de limpeza. É quando você para a sua empresa, identifica lixo, identifica tudo que está fora do lugar e faz uma limpeza. E o que é interessante aqui é porque em Israel estava acontecendo os 5 S's. Um dos 5 S's, que era a limpeza, um tempo de limpeza espiritual. Quando aquele rei Josias assume o trono, ele falou: eu vou limpar Israel, eu vou purificar Israel, eu vou gastar a minha vida, eu vou me esforçar para remover tudo aquilo que tem que ser removido. Aí, 10ª coisa que ele faz, ele profana a profanação dos altares. Ele retirou os ossos das sepulturas e queimou sobre os altares para profaná-los. Ossos queimados sobre os altares. Tornava inútil aquele altar. A 11ª coisa que ele faz, isso mexe muito comigo, porque desde quando eu entendi o significado da Páscoa, sempre quando eu estou lendo a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, eu vejo menção à Páscoa, isso comunica algo muito forte. Então, a 11ª coisa que Josias faz quando ele está trazendo essa restauração, essa reforma espiritual em Israel, a 11ª coisa é restaurar a Páscoa. Restauração da Páscoa. No capítulo 23, verso 21, ele ordena o povo a celebrar a Páscoa do Senhor, como estava escrito no livro da aliança. O que é interessante aqui, irmão, porque foi a primeira Páscoa celebrada daquela forma desde os juízes. Desde Samuel, não se celebrava a Páscoa como foi celebrada aqui no tempo de Josias. E a Páscoa, ela tem um contexto espiritual tão forte, tão maravilhoso, porque a Páscoa, veja bem, ela fala do quê? Por que a Páscoa é importante? Porque ela fala da restauração da identidade espiritual. Páscoa, para o leigo, fala de chocolate, coelho da Páscoa. Páscoa, para o cristão, fala de restauração da identidade. A Páscoa é um sinal de arrependimento e de reconciliação. É de entender o maior sacrifício que podia ser feito pelo homem foi feito na Páscoa. Páscoa é a revelação do maior altar que a humanidade vai conhecer, que é a cruz de Cristo. Páscoa fala de uma verdade que, quando você entende a revelação e traz essa proclamação, você vê a estrutura do inferno tremer, ser abalada. Por quê? Porque Páscoa fala de Jesus. E não é apenas o falar de Jesus, é falar do poder do sangue de Jesus. E se tem algo que as trevas quer que fique encoberto dentro da revelação do cristão, é o entendimento e a revelação da Páscoa. Páscoa fala de Jesus. Páscoa fala do poder do sangue de Cristo. Há poder no sangue de Jesus para curar, para salvar, para libertar. Há poder no nome de Jesus. Irmão, hoje eu quero deixar isso para você. Volte a entender o poder que tem no sangue de Cristo, mas também o poder que há no nome de Jesus. Permita que o poder do nome e o poder do sangue estejam presentes na sua vida.
sobre a sua casa, sobre a sua família. Declare isso nesse dia. Há poder no sangue de Jesus. Eu sou lavado, eu sou remido, eu sou guardado pelo sangue de Cristo. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Esse é o nome que guarda a minha vida, esse é o nome que me cura, esse é o nome que me salva. É nesse nome que eu tenho vida. Há poder no sangue de Jesus. Deixa eu falar algumas coisas aqui para você a respeito da Páscoa, porque veja bem, é muito importante. A Páscoa é sinal de arrependimento e reconciliação. É quando você vai parar, vai entender o que está acontecendo. E dentro do contexto do mês bíblico que nós estamos vivendo, mês de Tamos da tribo de Ruben, é uma chamada para arrependimento. Arrependimento que é diferente de remorso. Arrependimento é quando você para, olha o que você está fazendo de errado, realmente se arrepende e muda a sua rota. Não é apenas um tempo de lamentação, é um tempo de mudar a rota, de realinhar o seu andar. Josias, ele remove toda a idolatria, mas era necessário um ato público coletivo que selasse espiritualmente essa mudança. Qual foi o ato público e coletivo que toda Israel praticou naqueles dias, que estabeleceu que eles estavam realmente vivendo um tempo de mudança? A Páscoa. Porque a Páscoa era a festa da passagem. O que é a passagem? É a saída da escravidão para a liberdade. Adriano, Israel estava presa na idolatria. Quando a Páscoa foi estabelecida no Egito, Israel estava presa na escravidão. Mas quando aqui em Josias, quando ele começa essa reforma espiritual, Israel estava preso aonde? Na idolatria. E presta atenção, nesse mês que nós estamos vivendo, que é o mês de Tamos, da tribo de Ruben, é um mês para remover do nosso coração toda a idolatria, para remover da nossa adoração toda a idolatria, para alinhar o nosso coração, mas também a nossa adoração. É tempo de remover os bezerros de ouro do nosso coração, da nossa intenção e da nossa atenção. E de repente você fala, Adriano, mas que bezerro de ouro eu tenho? Pois é, qual é o bezerro de ouro que você tem? O que é que tem disputado o espaço de Deus na sua vida, no seu coração? O que é que você tem colocado a sua confiança nos dias de hoje? Onde está a sua confiança? Então, a Páscoa, ela fala de sair da idolatria e entrar para com o Senhor. A Páscoa também fala de que é da renovação da aliança do sangue. É porque o Cordeiro Pascal, que foi imolado ali em Êxodo 12, apontava para a necessidade do sangue como redenção. Então, todas as vezes que falamos de Páscoa, falamos do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é o que traz a redenção. Ao celebrar a Páscoa, o povo reafirmava a sua dependência do sacrifício substituto e da misericórdia de Deus. É entender que eu, por mim mesmo, não sou aceito diante de Deus. Por mais que Deus me ame, é o sacrifício de Cristo que abriu o novo e vivo caminho. É por esse sacrifício que eu posso me achegar a Ele. É por esse sacrifício que eu posso receber a bênção de Deus, as benfeitorias da cruz. Vem através da cruz. Então, Páscoa é tempo disso. O que Josias promove ali? Uma consagração nacional. Irmão, todo Israel foi levado a se consagrar ao Senhor, porque era uma Páscoa. Foi um chamado à unidade para que não houvesse mais mistura, nem divisão espiritual. Havia ali uma unidade espiritual. Josias conseguiu fazer na sua época que todo Israel unisse o seu coração, voltasse o seu coração para com o Senhor. Isso é algo tão tremendo. Qual que é a importância profética desse contexto? A Páscoa, no contexto da reforma, ele foi um marco para recomeço. Porque quando você vê o que Deus fez a partir da Páscoa, ele estabelece o primeiro dos meses. Dentro do calendário bíblico, a Páscoa é o primeiro dos meses. É como se houvesse um reset espiritual. É como se zerasse a vida espiritual para começar de novo, para começar limpo, para começar melhor. E foi isso que aconteceu ali. Foi um ato profético declarado. Nós somos o povo de Deus, libertos, separados e prontos para obedecer a sua palavra. Então foi isso
que ele promove quando, na 11ª ação, é a restauração da Páscoa. 12ª coisa que Josias estabelece no seu reinado, ele eliminação final das práticas ocultas. Por quê? Ele foi removendo tudo aquilo que estava na superfície visível, tudo aquilo que estava levantado, mas ficaram as coisas ocultas, as coisas escondidas. Aí ele vem e extermina médiuns, feiticeiros, ídolos do lar. Irmão, o ídolo do lar. De repente você tem seu ídolo do lar. Ele veio e removeu até os ídolos do lar. Ele fez uma investigação. Quando ele chega nessa parte, ele fez uma investigação tão criteriosa, porque ele começou de alguma forma, ele organizou isso. Os fiscais espirituais entravam dentro das casas das pessoas para averiguar o ambiente espiritual da casa, para ver se tinha algo ali, algum objeto, alguma contaminação, alguma coisa que conectasse aquela vida, aquela família, aquela casa, a alguma entidade espiritual fora do contexto daquilo que Israel foi chamado a viver. Então ele extermina tudo. Ele exterminou todos os ídolos gerais e toda a prática abominável. Tudo aquilo que Deus era contrário, ele falou, joga fora. Joga fora, joga fora. 13ª coisa para encerrarmos. O testemunho de Josias. Ele foi destacado como o rei que se voltou para o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, obedecendo à lei de Moisés como nenhum outro. Ele foi 100% obediente. Irmão, ele foi um rei notável. Ele foi um rei notável. Josias foi um rei que promoveu uma das maiores reformas espirituais da história de Judá, destruindo a idolatria, restaurando o culto verdadeiro e liderando o povo para renovar uma aliança com Deus. Poderosíssimo isso aqui para mim. Não sei como você compreende isso, se é a primeira vez que você tem esse contato, né, com o que é a vida de Josias, mas para mim eu acho muito forte quando eu vejo tudo o que ele fez. Ele foi um homem íntegro, ele foi um homem não só íntegro, mas ele buscou caminhar na sua geração e estabelecer que aquela verdade não fosse apenas uma verdade para ele, mas uma verdade que pudesse alcançar a sua nação. E ele, como rei, ele sabia que ele tinha em suas mãos o poder para impactar a sua geração se ele fizesse o que ele fez. E ele trouxe uma poderosa reforma espiritual em todo Israel. Então é isso. O que eu quero deixar aqui para você hoje, irmão? Primeira coisa, que nós lemos no livro de Salmos. Como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Que você seja essa árvore plantada. Você é uma árvore. Você foi chamado a dar frutos. Mas muitas vezes a escassez de fruto que há na sua vida é porque você não tem permanecido junto às fontes das águas. Permaneça na fonte das águas. Permaneça junto ao Senhor. Permaneça nesse lugar. E se você veio aqui e começou esse tempo de aprendizado, né, eu creio que você veio aqui para aprender, para receber, que você possa permanecer. Serão 365 dias. Hoje chegamos ao dia menos 300, chegamos a menos 3, faltam 362 dias e vamos seguindo. E vai ser tão gratificante ao longo desses dias. Nós vamos celebrar cada mês que nós vencermos. Nós precisamos aprender a celebrar as pequenas vitórias. Então, hoje é o dia 3, tem 3 dias que estamos aqui, mas daqui a pouco vamos celebrar uma semana, daqui a pouco vamos celebrar o nosso primeiro mês, daqui a pouco vamos celebrar os nossos 6 meses aqui, compartilhando a palavra, e vamos chegar a 1 ano. E quando chegarmos a 1 ano, vai ser uma festa, vai ser uma alegria. Por quê? Porque estamos avançando, estamos crescendo. Eu creio que mais e mais pessoas vão se juntar a cada dia aqui para aprender, para receber, seja para ouvir aqui, participar ao vivo, ou seja para ouvir e participar através das gravações que vão ficar aí disponíveis. Agora, o que é importante, persevere, irmão, persevere. Adriano, mas tem dia que eu não tenho vontade, deixa eu te falar, você nunca vai ter vontade.
nunca vai ter vontade para fazer isso aqui. Isso aqui é disciplina. Quando se fala de disciplina, Cristo tinha discípulos. Fala comigo, discípulos. O que é um discípulo? O discípulo, se eu quero ser discípulo de alguém, eu olho para aquilo que ele faz, qual a disciplina ele tem, e eu tento incorporar na minha vida a disciplina dele. Então, quando os apóstolos são chamados de discípulos de Cristo, é porque eles carregavam neles a disciplina do seu mestre. Eles traziam as disciplinas do seu mestre. Cristo orava, Cristo orava. Então eles olham para Cristo e falam assim, ensina-nos a orar. Aí eles olham para Cristo e falam assim, ele caminha sobre as águas, até caminhar sobre as águas, né? Pedro, quando olha, fala assim, ele vê que é Jesus caminhando sobre as águas, ele fala assim, se é o Senhor, deixa eu ir. Quando ele vê curando, ele quer curar. Quando ele vê libertando, ele quer libertar. Ele não viu Jesus multiplicando pães, mas eles recebem de Jesus o direcionamento, vão e alimentem, e eles começam a multiplicar pães. Então, um discípulo, ele vai aprender as disciplinas do seu mestre. E por que é importante entender isso? Porque muitas vezes você fala assim, André, eu não estou com vontade. Então não é questão de vontade, é de disciplina. A disciplina que eu faço todo dia me torna discípulo. Né? Quer ser discípulo de quem? Descubra a disciplina que essa pessoa pratica e traz isso, incorpora isso na sua vida. E isso é questão de intenção, não é questão de ter vontade. Então não espere ter vontade para fazer as coisas de Deus, irmão. Simplesmente faça. Amém? Deus abençoe você. Amanhã a gente está aqui no dia 4. E amanhã eu creio que Deus tem mais uma porção muito boa, muito maravilhosa para trazer sobre a nossa vida. Compartilha essa live com pessoas. Vai no aviãozinho, isso não te custa nada. E você vai abençoar vidas. Convide pessoas. Né? Com certeza você tem ouvido, tem lido. Você daqui a pouco isso sai de você. É natural. Você vai sentar numa mesa, vai começar a conversar e vai falar da Bíblia. Você vai estar dentro do Uber, vai começar a conversar, vai falar da Bíblia. Você vai estar almoçando em casa com seus filhos, com sua família, com seu marido, com sua esposa, com seus parentes, e a Bíblia vai sair de você. Mas por quê? Porque o seu coração está sendo cheio. A boca fala do que o coração é cheio. Então, se a palavra de Deus está entrando na sua vida, ela vai encher o seu coração. E é questão de pouco tempo. Daqui a pouco você está falando a Bíblia para todo mundo. E quando elas falarem assim, onde você está aprendendo isso? Aí você lembra de falar, eu estou participando todos os dias de um momento pela manhã que tem abençoado a minha vida. Então vem comigo, eu quero te convidar. Amém? Deus abençoe você. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por essa manhã. Obrigado por começarmos esse dia da maneira certa. Dando ao Senhor a primícia, o nosso tempo. A primícia do nosso tempo. O nosso primeiro momento parando para ler, meditar e ouvir a Tua palavra. E como é bom ouvir a Tua palavra. Quando ouvimos a Tua palavra, Pai, a paz estabelece em nosso coração. Pai, eu quero orar nessa manhã e declarar que assim como Josias foi capaz de fazer uma reforma espiritual em todo Israel, eu declaro um tempo de reforma espiritual na minha vida, na vida dos meus irmãos. Que tudo aquilo que é idolatria, toda divisão espiritual seja removida e que haja um único Deus, um único Senhor, uma única adoração dada ao Deus verdadeiro. Pai, declaramos sim um dia de vitória, declaramos céus abertos, declaramos o mover dos céus sendo liberado e declaramos que a terra se alinha não só para ouvir, mas também para obedecer aquilo que os céus estão ordenando. Declaramos um dia de vitória. Um dia de portas abertas, um dia de crescimento, frutificação. Declaramos que todo o plano, seja ele qual for, do inimigo, ele é anulado, ele é sabotado nessa hora. E declaramos um dia de vitória, um dia de respostas, respostas que precisamos para esse dia. Pai, libera respostas do norte, do sul, do leste e do oeste. Declaramos que toda resistência espiritual nessa manhã é quebrada. E declaramos o livre fluir das águas do Espírito, do teu falar, do teu fluir sobre as nossas vidas. Eu declaro um dia de paz, de fortalecimento, um dia de alegria, um dia de saúde, um dia onde possamos estar sensíveis ao teu falar sobre nós, em nome de Jesus. Abençoa cada vida, cada casa, cada família, abençoa os casamentos, abençoa aqueles também que são solteiros, Pai, ensina-os a esperar no Senhor. Pai, que esse dia seja um dia para vivermos como nunca antes, porque é o dia que o Senhor nos deu.
Te louvamos, te agradecemos e te bendizemos em nome poderoso de Jesus. Amém? Irmão, amanhã estamos de volta, 6h30. Deus abençoe você